Boa noite, igreja. A paz. Gente, se eu estiver falando baixo, vocês dão um sinal aí, tá? Porque eu falo um pouquinho baixinho. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar aqui nessa igreja. Obrigada, pastora. Obrigado, pastor. Também quero agradecer o Diego e a Gaia pela recepção. A gente está sendo muito mimado aí na casa deles. Obrigada mesmo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Kathleen. O pessoal me chama mais de Cat. E eu faço parte da comunidade Zoe, lá de São Paulo. Esse daqui, meu marido. Levanta, né? Costela. Lá nessa igreja, eu sou líder da intercessão e faço parte do Ministério da Dança também. Bom, eu vi que vocês estão numa série de estudos que Jesus e o que Jesus é para você. Confesso que é difícil definir Jesus em uma palavra só, né? Foi bem difícil. Mas a palavra que eu usei para essa noite foi: Jesus é o sentido. Porque quando eu uso essa palavra, eu consigo colocar Jesus em tudo. Jesus, ele é o sentido em tudo na minha vida. Eu estava hoje conversando com a Gaia e eu falei: eu não consigo falar algo da minha vida que eu não consiga incluir Jesus no meio. Então, se eu vou falar do meu trabalho, eu consigo colocar Jesus e vários testemunhos que Jesus já fez no meu trabalho, da maneira como ele me abençoou, da maneira como ele usou os meus chefes para me abençoar. Se eu vou falar do meu casamento, é impossível não colocar Jesus no meio. Então, tudo eu consigo incluir Jesus. Jesus realmente ele é o sentido de tudo nas nossas vidas. E eu quero, por favor, abram a Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Eu vou tentar correr aqui com a palavra, que eu vi que o horário está um pouquinho apertado, né? Mateus 11, 28. Fala assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, nesse versículo, nesses 3 versículos aqui, eu consigo ver 2 propostas que Jesus ele está nos apresentando. A maioria de vocês já conhecem, que é a primeira: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Acho que a maioria daqui conhece esse versículo, né? É um versículo onde muitas pessoas usam para evangelizar, para trazer uma palavra de conforto, de alívio. E eu acredito que talvez uma pessoa que chegou, veio para cá hoje porque estava exatamente dessa maneira, estava cansada, precisava de um alívio. Eu não sei aqui, mas pelo menos na nossa igreja eu vejo muitas pessoas que vão para a igreja porque elas precisam de um alívio do Senhor. Porque a semana foi corrida, porque a semana foi estressante, passou por várias coisas difíceis durante a semana, no trabalho, na faculdade, enfim, dentro de casa, e escolheram ir para a igreja porque sabiam que ali teria um momento de alívio. Talvez chegassem para algum líder, para um pastor e falassem: olha, ora por mim, eu estou precisando sair daqui hoje melhor, o meu coração está muito angustiado. E uma das propostas que Jesus nos mostra é essa: o alívio. Mas hoje eu não vim falar com vocês sobre essa proposta, mas eu vim mostrar a segunda proposta que ele nos dá, que é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Essa palavra descanso, ela é uma palavra mais profunda, ela é uma palavra onde eu consigo enxergar mais profundidade, onde eu consigo enxergar relacionamento. E é para isso que Jesus, essa é a proposta de Jesus, é para isso que ele nos chama, para um relacionamento, para algo mais íntimo, para algo mais profundo nele.
E através dessa proposta, Jesus ele fala para nós: venha para mim. Em mim você não vai só encontrar um alívio, mas em mim você vai encontrar um descanso. E então aqui nós vemos que a proposta de Jesus, ela não é apenas de tirar esse fardo, esse peso, mas é fazer você trocar com ele também. Que ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, não é você ficar com o seu fardo, não é você ficar com o seu jugo, mas é você trocar com o de Jesus. Porque a palavra fala que o dele é o quê? O dele é suave e o fardo dele é leve. Então, aqui eu vejo uma troca. Deixa eu ver aqui. Aqui também, como eu já citei, né, nós vemos duas diferenças entre o alívio e o descanso. O primeiro, ele diz que é um ato de você se aliviar, né, de você diminuir esse peso e de se carga. A segunda já é um efeito de descansar. No final do ano passado, eu e meu marido, nós vivemos um período difícil, né? Não vou encontrar outra palavra. Para o começo desse ano também, foi um tempo muito difícil para a gente, muito estressante. E a verdade é que a gente já passou por outros períodos mais difíceis, mas esse período ele foi diferente e eu fiquei de uma maneira muito estressada, onde eu não conseguia encontrar forças mesmo. E tanto que isso acabou refletindo na nossa saúde, no nosso físico, né? Então a gente acabou indo para o hospital, acho que umas 4 vezes, 2 eu, 2 ele, e a gente sabia que aquilo era algo que estava interferindo mesmo no nosso físico, na nossa saúde. Muito obrigada, pastor. E em 2018, acho que foi, também nós passamos por um momento difícil, onde a gente marcou com os amigos da igreja para ir para a praia, marcamos com meu padrasto, de nós irmos para a praia, para termos um momento de descanso, para termos um momento de comunhão com os amigos. E lá naquele lugar, enquanto nós estávamos no mar e tudo, o meu padrasto acabou falecendo, ele acabou morrendo naquele dia. Então, depois daquele dia, veio um peso e uma carga sobre mim. Quando Jesus ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, eu consigo entender um pouco mais sobre o que é você carregar essa carga e você ter que trocar com a de Jesus, mas é tão difícil você tirar todo aquele peso sobre você, toda aquela culpa, porque eu me sentia culpada simplesmente por ter chamado ele para ter ido para a praia comigo, né? Por ter escolhido talvez aquele pedaço de mar para ter entrado, porque foi exatamente ali que aconteceu. Então, tudo o que passava na minha cabeça era culpa, você foi culpado, você foi culpada. Na cabeça do meu marido a mesma coisa, porque no momento em que ele faleceu, meu padrasto morreu, o meu marido estava com ele no mar. Então, ele também se sentiu culpado por aquele episódio. Eu poderia ter feito algo, mas eu não consegui. Ele se sentia incapaz de ter feito algo. Então, ali naquele momento, nos próximos dias, depois desse acontecimento, a gente sentiu uma culpa muito grande. Eu mesmo sentia a culpa, até pelos meus amigos que foram, por eles terem passado por aquela situação comigo. E eu passei alguns meses me sentindo culpada e me sentindo a pior pessoa do mundo, sabe? Tipo, não queira ser meu amigo, porque se você é meu amigo, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, foi muito difícil naquele momento. Eu contei esse fato para explicar para vocês também, porque nesse começo de ano foi difícil, não dessa maneira como foi, né, de luto, tal, uma perda, mas nós estávamos sentindo desse mesmo jeito, muito cansados, algo que estava sobrecarregando, algo que estava difícil de levar as coisas espirituais, ou até mesmo as profissionais para a frente. E quando eu comecei a entrar no meu secreto com Deus e a falar com Deus, eu pedia: Senhor, eu sei que só o Senhor pode fazer alguma coisa. Só você pode tirar esse peso
que está sobre a minha vida. Porque as responsabilidades, elas acabam gerando um peso sobre nós. O fato de nós termos uma escala a ser cumprida, um fato de nós termos responsabilidades dentro da igreja, se nós não cuidarmos, isso gera um peso sobre nós. E aí nós não conseguimos administrar. E eu cheguei nesse momento em que tudo estava sendo uma responsabilidade imensa, tudo estava se tornando um peso. E eu falei, eu não quero mais nada. Chega, eu não quero mais nada. Eu lembro que, e gente, isso foi tudo esse começo de ano, tá bom? E aí, eu lembro que eu estava saindo do trabalho e eu fui pegar o ônibus para ir para casa. E nesse caminho eu fui, que eu pego o ônibus, dá mais ou menos uns 2 quilômetros, eu fui andando e eu falei para o Senhor, Senhor, será que tem como, assim, você desistir de todas as promessas que o Senhor deu para mim? Assim, eu não quero mais viver elas. Olha o ponto que eu cheguei, né, gente? Que eu falei assim, eu estou cansada, sabe? Eu queria congregar assim numa igreja pequenininha, sabe? Aquelas de bairro assim que tem 5, 10 membros no máximo. E eu queria ficar ali, talvez cuidando de uma vida, mas eu não quero mais. Eu estou cansada, eu te amo muito, eu amo muito você. Gente, eu amo Jesus. Amo demais Jesus. Eu estou na minha casa, o meu marido sabe, eu amo ficar no quarto com ele, eu amo ganhar tempo, né, com Jesus. Amo de paixão Jesus. E eu só queria isso, eu só queria, sabe, transferir todas aquelas responsabilidades para o meu momento com Deus. Eu estar no meu quarto, quietinha com Ele, ficar ali conversando com Ele, apenas isso. E aí eu pedi isso para Deus. Eu sabia lá no fundo que eu estava fazendo uma oração, né, que não deveria, mas foi o meu desabafo no momento. E a gente percebe que Deus não ouviu, né, a minha oração. Mas aí, depois disso, passou uns dias, eu fui para a igreja, e aquele culto, na verdade, eu estava também transferindo as minhas responsabilidades da igreja, porque eu já tinha chegado para o outro líder da intercessão que me ajuda lá também, e eu cheguei, Rodolfo, por favor, você cuida aí da intercessão esse mês, porque eu vou ficar um pouquinho ausente, eu quero ficar na minha casa, assim, né, ouvindo a voz de Deus, pegando umas direções aí, então esse mês eu vou me desligar um pouquinho das escalas. Aí eu cheguei para a diaconia e falei, então, gente, tem como vocês me deixarem esse mês fora da escala também? Aí depois eu cheguei para a dança, falei, e aí, tem como me tirar da escala esse mês? Então a gente estava me desligando de tudo, assim, queria ficar em paz. E aí naquele dia eu fui para a igreja e eu falei para Deus, falei, olha Deus, eu sei que nada disso que está dentro de mim está certo, mas essa que é a verdade. Então, só o Senhor pode fazer alguma coisa. Só o Senhor. Naquele dia, o Senhor falou comigo. E Ele falou, coloca sobre mim o seu peso, coloca sobre mim o seu estresse, coloca sobre mim. E aquele dia eu pude sentir, sabe, essa transferência de você receber o jugo de Jesus sobre você. Porque foram coisas assim de segundos, mas em um momento eu não queria nada. E de repente eu falei, Jesus, o que você tem para mim? Para onde eu tenho que ir agora? O que eu tenho que fazer? Ah, intercessão, tá bom. Estou aqui, estou posicionada, eu vou interceder. Ah, nossa, olha dançar, semana que vem eu estou lá, eu quero dançar de novo. Então eu pude sentir em segundos essa transferência, porque o que já queimava dentro de mim eram as responsabilidades do reino. Eram as coisas que Deus tinha para mim. E aí, naquele momento, eu lembro que uma das pessoas, ela me olhou e ela falou, nossa, você está diferente, seu rosto está diferente. E eu falei, sim, mudou algo dentro de mim, E eu fiquei muito feliz, eu lembro que eu saí daquele culto chorando, agradecendo muito a Deus por aquilo, pelas coisas que Ele tinha feito, pelas coisas que Ele tinha transformado dentro de mim. E, gente, eu espero que ninguém tenha chegado nesse lugar que eu cheguei. Porque foi assim, um momento já que eu não deveria ter chegado. Eu, Cat, deveria ter sido mais
mais paciente nas coisas, ter esperado um pouco mais, sem antes ter me desligado de algumas coisas. Mas mulher é assim, né, gente? É intensa em tudo que faz. Então, eu já coloquei e fui, entendeu? E naquele dia, eu pude sentir aquele descanso no Senhor. Hoje, eu tenho diversas responsabilidades com a minha igreja, uma responsabilidade imensa com o Ministério da Intercessão. Quem é da intercessão aqui sabe quanto que esse ministério ele é difícil, mas é algo muito valioso, que está muito no coração de Deus. Mas, enquanto eu estava orando, que eu recebi esse convite faz 2 dias, né? Ou ontem, já não lembro mais. E eu estava orando, e eu já tinha uma palavra pré-formatada para esse tema aí, Jesus é. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou colocar algo aqui em cima? E da minha conexão de São Paulo para Brasília, eu montei uma pregação exatamente daquele modelinho que vocês tinham feito lá, sabe? Tentei me encaixar ali, mas na outra, de Brasília para Rondônia, o Senhor mudou tudo. Ele falou, não, eu não quero que você fale isso, eu preciso que você fale isso para a igreja. E é agora que eu vou começar minha palavra, tá, gente? Porque eu só quis entrar assim, numa introdução exatamente. Então, o que acontece? O próximo slide, por favor, passa para mim. O que acontece se nós não trocarmos de dia com o Senhor? Que eu acabei de falar para vocês. Nós queremos desistir, passa ali também, né? Nós queremos desistir de tudo e nós não vivemos aquilo que Ele tem para nós. Eu nem quero imaginar eu acredito que eu nem conseguiria também, porque Jesus, Ele é maravilhoso, Ele tem um jeitinho de conquistar a gente, né, de puxar a gente, quando a gente está lá no fundo do poço, assim, Ele tem a forma dele cativante, de ir e falar com a gente, ser super educado e tudo. Então, eu já não consigo imaginar num outro cenário, a não ser de viver as coisas que Ele tem para mim. Mas por algumas semanas na minha cabeça, eu já não queria mais aquilo. Eu queria exatamente ter desistido de tudo. Ter desistido dos sonhos, dos planos que Ele tem para mim. Então, uma das coisas se você hoje está cansado, se você hoje está sobrecarregado, eu sei que são uma igreja muito ativa, né? Tem vários cultos, muitas coisas, lançamento de CD agora, muitas coisas. Eu acredito que muitas pessoas aqui estão cansadas, estão sobrecarregadas também. Então, se hoje vocês fazem um tempo que vocês não fazem essa troca com Jesus, que vocês não entram no secreto com Ele, que vocês não derramam tudo que está sendo difícil para vocês, saibam que se isso não acontecer, vai chegar uma hora que vocês vão querer desistir de tudo. Se há que já não está passando isso pela cabeça de alguns, de querer desistir. Então, não deixe de viver aquilo que o Senhor tem para vocês. Quando eu orava pela essa igreja, e eu sinto assim, desde a primeira vez que eu pisei aqui, eu acho que foi em 2017, e sempre que eu vejo, que eu sigo o pessoal aqui nas redes sociais e tal, eu sinto que Deus tem algo muito grande para fazer através dessa igreja, para fazer através de muitas pessoas aqui. Deus tem algo grande para vocês. Então, não desistam daquilo que Deus tem chamado para vocês. Eu não sei qual é o jugo de vocês. O meu eu acabei de relatar para vocês. Mas, às vezes, nós temos o pecado que acaba sendo pesado para nós. Tem diversas coisas que pode ser um peso para vocês. Mas coloca sobre Jesus. Ele vai transferir o dele para vocês e vai tomar o que está sendo pesado para vocês. E com certeza, gente, é algo incrível, é algo muito bom, não tem como não dar certo. É Jesus que está no controle, é o Jesus que é o sentido de tudo, é Ele que vai ser glorificado no final. Amém? Bom, pode passar, próximo slide. E o que acontece se nós decidimos carregar o jugo dele? Ele nos dá muito entendimento. Primeira coisa, Ele nos dá muito entendimento. Eu lembro de 2018, o Senhor, Ele me pediu um jejum, uma consagração, na verdade, e Ele falou, Cat, eu preciso que você faça 2 anos de consagração, porque em 2 anos eu vou derramar sobre você muito entendimento e discernimento.
eu preciso que você tire algo que te custe muito. Primeira coisa que passou na minha cabeça foi massa. Porque eu sou apaixonada por pão, eu sou apaixonada por pizza, eu sou apaixonada por coxinha, eu sou apaixonada por tudo que tem massa. E aí eu falei, tá bom, Jesus, eu vou fazer esse jejum. Né? Eu tava com muita sede de Deus. E um dos dons que eu mais peço para o Senhor é esse. É de discernimento, é de entendimento e de sabedoria. Eu sou uma pessoa que admiro muito, muito pessoas que têm sabedoria, que sabem fazer as coisas no momento certo, que, você fala com a pessoa derrama sabedoria. E eu falava, Senhor, eu sei que é difícil, porque eu sou uma pessoa muito precipitada, mas derrama sobre mim entendimento e sabedoria, eu preciso muito disso. E aí o Senhor falou, eu quero que você faça uma consagração de 2 anos. E eu fiz essa consagração, e essa consagração era para estar acabando agora no finalzinho de fevereiro. Se eu não tivesse quebrado ela no começo de janeiro agora, nesse momento todo que eu relatei para vocês. E eu estava também no momento assim que eu falei, eu não quero mais saber dessa consagração. E eu comecei a comer pão, e eu comecei a comer massa, macarrão. E eu fui lá, porque além disso ainda estava fazendo de cabelo, que eu não podia cortar o cabelo. Aí eu fui lá e falei, eu quero cortar meu cabelo. E fui no cabeleireiro, escolhi o corte de cabelo. Enfim, estava rebelde, né, gente? Aí foi essa. Mas o Senhor, Ele não deixou de cumprir o propósito dEle na minha vida. Faltavam ainda um tempo, mas eu senti que parece que Ele apressou, que faltava em apenas alguns dias e de repente veio assim, sobretudo, aquele entendimento de algumas coisas que estavam faltando para mim. Claro, eu ainda tenho muito que aprender, eu não aprendi tudo que eu precisava aprender em apenas 2 anos, mas o que eu precisava para esse tempo, eu creio que eu aprendi nesses 2 anos. E eu creio que o Senhor ainda vai continuar derramando. Nós sempre temos um entendimento, uma sabedoria, algo diferente todos os dias. Então aqui, quando nós decidimos carregar o jugo, quando nós decidimos estar na vontade do Senhor, quando nós decidimos fazer o que Ele tem para nós, Ele derrama sobre nós sabedoria, Ele derrama sobre nós entendimento das coisas. Nós não precisamos ficar nervosos, não precisamos ficar pensando, Senhor, o que eu vou fazer? Ele vai colocar as palavras na nossa boca. Ele vai derramar sobre nós sabedoria, conhecimento da vontade dEle, de como nós devemos fazer. E uma outra coisa, Ele aumenta o nosso nível de profundidade. Quantos aqui querem ser profundos no Senhor? Todos nós, né? Nós queremos conhecer mais de Deus. Deus, Ele é um infinito de coisas. Como eu falei no começo, é difícil nós definirmos Jesus em uma palavra só, porque Ele é muitas coisas, e quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós aprendemos algo diferente dEle, né? Toda vez que eu entro para orar, entro para buscar o Senhor, eu pego minha Bíblia para ler, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela palavra de Deus, e eu peço, Senhor, me dê revelação da tua palavra, que, gente, não tem coisa melhor. Quando vocês escutam pregação assim, que a pessoa lê um versículo onde você leu diversas vezes, a pessoa fala uma coisa que você nunca prestou atenção, não dá uma raiva? Nossa! Eu falo, não é possível, eu leio esse versículo, eu amo esse versículo. Nossa, falta eu escrever ele na minha testa. E aí a pessoa vai lá e fala algo totalmente que nunca passou pela minha cabeça. Eu falo, não é possível uma coisa dessa. Mas quando eu busco o Senhor, eu tenho essa profundidade. Nós encontramos Ele, é algo que Ele abre o caminho para nós conhecermos mais a Ele. Mas também, além de entendimento, de profundidade, o Senhor, Ele nos dá responsabilidades. Muitas responsabilidades, não são poucas essas responsabilidades. Porque se nós temos entendimento e profundidade dEle, não tem como Deus, Ele atender, por exemplo, a minha oração, de não fazer nada. Eu estou tendo entendimento, eu estou tendo profundidade. Não tem como o Senhor me deixar escondida. Eu preciso ir à luz. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso... Gente, agora que eu vi, né? Eu estou indo muito para cá. Desculpa, tá? Não tem nada contra vocês. Mas é que... desculpa mesmo, tá? E... Onde eu estava mesmo? Responsabilidades, obrigada. Então, não tem como de nós fugirmos das responsabilidades. Jesus, Ele nos chama para isso, para a nossa responsabilidade.
Eu acredito que aqui cada uma tem uma responsabilidade. Eu tenho as minhas com o reino, eu tenho as minhas com Jesus, e cada um de vocês tem. Se vocês ainda não sabem qual é a responsabilidade de vocês, entre no secreto com o Senhor, busque dele mais entendimento, mais sabedoria, mais profundidade, e com certeza vocês vão ver as responsabilidades que vocês têm com o reino. E, cara, isso não vai ser um peso para vocês. Não vai ser um peso. Eu declaro que sobre essa igreja, que o que vocês têm para viver com o Senhor não vai ser um peso, não vai ser uma tristeza, não vai ser, eu queria estar em outro lugar, mas eu estou aqui dentro dessa igreja. Não. Vocês vão amar estar nesse lugar, nesse altar. Vocês vão amar estar aqui, a servir na diaconia, na intercessão, em todos os ministérios que estão aqui dentro. Amém? Então, quanto maior o nosso nível de entendimento, maior é o nosso nível de profundidade, maior é o nosso nível de responsabilidade. Isso não tem como fugir. Não tem como fugir, é isso. Se vocês têm orado por entendimento, saibam que vocês vão entrar no nível de profundidade. Se vocês têm orado para profundidade, saibam que Deus vai derramar sobre vocês responsabilidades. É impossível nós fugirmos disso. Amém? Passa para mim o próximo slide, por favor. Como eu falei no começo, Jesus ele nos oferece alívio. Mas esse ele não é o objetivo completo. Como eu disse, né, eu vim aqui para falar com vocês sobre o versículo 29, que é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, eu sei que o que Deus tem para essa igreja, ela não é algo superficial. Não é algo que não seja relevante. O que Ele tem para vocês é algo muito relevante. Eu consigo olhar no rostinho de alguns de vocês, e eu consigo ver assim, graças a Deus que o Senhor ele me dá esse entendimento, porque eu consigo ver algumas coisas lá na frente. E talvez vocês não tenham dimensão daquilo que vocês são para Deus, de quem vocês são para Deus, mas saibam que vocês são muito importantes, vocês são muito valiosos para Deus. Talvez o mundo jogou sobre você um peso, um jugo, talvez a sua família, talvez os seus pais, talvez os seus amigos, talvez você foi rejeitado pela sua família, na sua faculdade, no seu colégio, eu não sei. Mas Deus, Ele tem uma forma especial de te ver, uma forma apaixonante de te olhar. Para Deus, vocês são importantes. Deus, Ele ama vocês, mais do que tudo. E o que eu quero dizer hoje é que independente da posição que vocês têm ocupado, independente do que vocês estão fazendo hoje, de quais são as responsabilidades de vocês, o que Deus ele me ministrou é que tem muitas pessoas que estão assim, que estão se sentindo cansadas e sobrecarregadas, e que precisam trocar hoje o jugo com o Senhor. Mas eu consigo ver dois tipos de pessoas aqui. Eu consigo ver aquelas que estão muito cansadas, com muitas responsabilidades, e que precisam hoje entregar para o Senhor. E eu consigo ver algumas pessoas que estão fugindo do Senhor, que sabem que têm responsabilidades com Ele, que sabem que Ele tem chamado, porque se tem uma coisa que o Espírito Santo Ele faz é ficar lá escutucando, né, falando, isso daí você não está certa não. Eu querendo fugir, mesmo eu querendo desistir de tudo, lá no fundo, o Espírito Santo me falava que eu estava de uma maneira errada. Porque eu sabia da minha responsabilidade com Deus, eu sabia da minha responsabilidade com o reino. Então, o outro grupo de pessoas é aqueles que sabem que têm uma responsabilidade com o reino, que às vezes através de uma palavra profética que receberam, através de uma pregação de uma pessoa que subiu aqui, que pregou, entendeu que tinha aquela responsabilidade com o reino. Talvez de evangelizar uma vida, talvez de entrar para o louvor, para a dança, eu não sei, de entrar para algum ministério, mas alguma responsabilidade você tem com o reino de Deus. E se você também não sabe que tem a responsabilidade, saiba que você precisa saber que você tem a responsabilidade, porque Deus tem algo maior para vocês. Eu quero orar por esses dois grupos de pessoas aqui. E uma coisa que eu quero deixar para vocês é que não importa as dificuldades, não importa se o caminho vai ser
pesado que muitas vezes vai ser. Mas Deus, Ele é o sentido de tudo. Deus, Ele é o que realmente importa. E eu costumo falar que não adianta, sabe? Não adianta a gente fugir. Não adianta a gente correr dos propósitos de Deus. Não adianta nós queremos outro estilo de vida. Essa é a vida que Deus escolheu para nós. Essa é a vida que você vai ter. Se um dia você morrer, você vai para o céu. Essa é a vida com Deus que você vai ter. É uma eternidade ao lado dele. Não adianta nós fugirmos de Deus. É isso que Ele tem preparado para nós. E Ele é maravilhoso, gente. Eu me converti, faz 7 anos que eu me converti. E eu era uma pessoa totalmente entregue para o mundo. Totalmente. Se vocês tivessem me conhecido, vocês não iam falar, não, essa daí não é essa menina aí, não. Não. Nem meu marido, quando vê minhas fotos, ele fala que sou eu. Ele fala, não, essa não é você. Eu acho que se eu for falar aqui tudo que eu fazia ou tudo que eu era, eu acho que eu vou ficar aqui, acho que até 6 da manhã, mais ou menos, porque foi muita coisa. Foi muito pesado mesmo. E Deus, Ele transformou a minha vida. Eu cresci, né, com pais separados. Eu tive muitos problemas na alma, muito falta de identidade mesmo, de quem eu era. Foi muito difícil. Quando eu me converti, eu tive que fazer muita cura e libertação, gente, muita mesmo. Acho que eu já fiz umas 7, 8 vezes cura e libertação. Porque era algo muito pesado. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu sabia que eu precisava fazer cura e libertação. Eu sabia. Assim, eu sentia que eu precisava fazer, mesmo ninguém me falando. E eu fui direto na pessoa que era responsável pela cura e pela libertação. E eu falei, o nome dele é tio Ramiro. A gente chama ele de tio lá. Eu falei, tio Ramiro, preciso muito fazer libertação. E ele falou, tá bom, pega a ficha aqui, só que tem uma fila de pessoas para fazer. Eu falei, tá bom. Ele, mas por quê? É algo urgente? Eu falei, não. Aí ele, mas por que você acha que você tem que fazer cura e libertação? Eu falei, tio, é que eu matei minha avó. Aí ele olhou assim, vamos fazer cura e libertação tal dia? Eu amei, vamos. E aí nós fomos conversando e hoje eu entendo que eu não matei minha avó. Mas naquele momento, por muitos momentos da minha vida, eu entendia que eu tinha matado minha avó. Porque quando eu era pequena, quando eu tinha 6 anos, a minha avó, ela estava traindo meu avô e eu vi essa cena. E eu fui correndo contar para o meu avô. Fui lá e contei, eu tinha 6 anos. Eu não contei assim, minha avó está te traindo, mas eu relatei os acontecimentos. E ele entendeu que ela estava traindo ele e ele foi lá e matou ela na minha frente. Então aquilo eu levei aquela culpa diante de mim por anos, e até para minha família. Eu lembro quando a gente sentava para ter um momento de comunhão, tudo, às vezes alguém chegava a comentar desse momento e tudo, eu já me sentia aquela pessoa que eu queria sumir dali, eu não queria fazer parte daquilo, porque aquilo era uma culpa dentro de mim. Então quando eu me converti, eu falei, eu preciso tirar esse peso de cima de mim. Eu preciso tirar isso, não dá mais para conviver com isso. E graças a Deus, o tio Ramiro e a tia Edna, que são responsáveis pela cura e libertação lá da nossa igreja, eles tiveram muita sabedoria em todos os momentos, e não somente nesse, mas também o fato de eu ter crescido com os pais separados e eu não ter morado com eles, mas ter morado com a minha avó. Então, toda essa rejeição, tudo isso que foi difícil para uma criança, para uma adolescente, eles souberam direitinho como apresentar Jesus para mim, como mostrar que Jesus era suficiente, como mostrar que Jesus, ele era importante na minha vida. E aquilo veio como um bálsamo para mim. E eu entendi que a partir daquele momento que eu fui curada, eu falava, Senhor, eu preciso apresentar você para outras pessoas. Eu preciso levar essa cura que você trouxe para mim através de um abraço, através de uma conversa com alguém.
Eu lembro que quando eu comecei a discipular, o primeiro discipulado que eu dava sempre foi para adolescentes. Então, eu comecei com umas menininhas de uns 11 anos, no máximo 13 anos. E eu queria jogar Jesus em cima delas, coitadas. Eu acho que eu até peguei pesado com elas, porque eu queria muito que elas conhecessem Jesus. Eu queria muito que aquele vazio que elas sentiam fosse preenchido com Jesus. Mas eu também, depois de um tempo, entendi que não era pela força do meu braço, era o Espírito Santo que fazia aquilo. Mas eu forcei elas a conhecerem Jesus. E também, passando um tempo, acho que eu estou falando muito, né? Já passou? Não? Passando um tempo mais adiante, depois de eu ter uns 3, 4 anos, acho que uns 3 anos de convertido, eu passei ainda por um outro episódio com Deus que também foi difícil, que foi a perda da minha mãe num acidente. E aquilo também foi difícil para mim. Mas assim, gente, eu estou contando algumas dificuldades que eu passei na caminhada com o Senhor. Vocês falam, nossa, coitada dessa menina, né? Meu Deus, é o que as pessoas me falam, né? Mas, gente, não precisa olhar para mim com cara de dó, porque eu sou uma pessoa muito feliz. Eu creio que tudo que o Senhor fez até aqui tem um propósito. Hoje eu creio que, assim como minha mãe, como meu padrasto, eles estão no céu, estão num lugar maravilhoso, bem melhor do que aqui. Um dia eu vou encontrar com eles e está tudo bem. Jesus, Ele permite nós passarmos por um tempo assim, por um momento difícil, mas Ele tem um propósito em tudo. Ele tem uma responsabilidade para nos dar. Talvez a minha responsabilidade por ter passado por tudo isso é poder transmitir a cura, o amor de Deus e mostrar que dá sim para viver em meio aos sofrimentos, dá sim para viver depois de ter passado por muitos traumas e muitas coisas difíceis. As pessoas de hoje, elas têm uma mania muito forte de querer usar aquilo que elas passaram e querer se colocar numa caixinha e é como se estivesse falando, olha o que eu passei, eu não mereço mais passar por nada. Eu não sei quantos aqui, mas eu conheço muitas pessoas que usam a sua dor e de repente querem, tipo, ninguém pode mais tocar em mim, porque eu passei por isso, e querem se colocar acima disso. E tem aquele grupo de pessoas também que querem se esconder, que não querem mais nada. Mas não, gente, Deus, Ele permite algumas coisas nas nossas vidas para nos ensinar. E nós precisamos de amadurecimento, nós precisamos de profundidade no Senhor. O Senhor tem um objetivo diante de todas as coisas que Ele coloca diante de nós. De cada dificuldade, seja financeira, seja profissional, seja no seu casamento, eu não sei quais são as dificuldades de você, mas o Senhor, Ele através da palavra dEle, Ele fala: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quem aqui está precisando de um descanso do Senhor? Eu estou precisando de mais um descanso do Senhor. A gente tem passado por momentos de muita correria lá em casa. O pessoal que vai para São Paulo semana que vem vai ver, o Bergson, que minha casa está uma reforma. E eu chego para o Senhor e às vezes eu falo: Deus, tem como cancelar tudo isso aí não? E me deixar aqui quietinha? Eu só queria ficar quieta. Só queria ter um tempo de descanso, um tempo onde eu não precise ficar limpando poeira, um tempo onde eu não preciso ficar quebrando parede, onde eu preciso ficar passando massa. Mas eu lembro essa semana que enquanto eu estava passando aquela massa lá, só Jesus na parede, meu Deus, eu comecei a falar: Senhor, deve ter um propósito de eu estar aqui essa noite, depois de ter trabalhado, cansada, com a mão já vai ficando na carne viva, assim, de você passar aquela lixa. Deve ter um propósito, Senhor, precisa falar comigo qual é o propósito disso tudo. Não é só para deixar essa casa bonitinha, não. Não é possível que esse seja só o único propósito. Para tudo Deus tem um propósito.
aquele estava sendo o meu momento do dia de dificuldade, que eu falei, não, eu podia ter tomado um banho, ter deitado, ter sentado na minha cama, tá lendo minha Bíblia, tá escutando uma música, uma pregação, eu não sei. Mas não, eu tô aqui. Então, Senhor, por favor, você me deu um propósito para eu estar aqui. Você fala comigo, me ministra através dessa parede, por favor. E o Senhor foi me ministrando, né? Eu olhava aquela parede e falava, isso é sem salvação. Mas hoje eu consigo olhar para ela e eu falo, nossa, você tá tão bonitinha, tá ficando branquinha, ainda tá faltando uma tinta, mas o Senhor tá fazendo as coisas lá. E o Senhor me ministra através dessas pequenas coisas. E trazendo um pouco para cá, que é o que o Senhor falou muito comigo sobre vocês, é que muitos aqui estão precisando desse descanso no Senhor. Muitos aqui estão precisando entregar o que está pesado, o que está sendo difícil, e entregar para o Senhor. Então eu gostaria de... Tem alguém para cantar? Porque eu não canto, né? Por favor, gente, por favor, uma musiquinha vai bem, né? Eu queria aqui chamar aqueles, como eu falei, que tem dois grupos de pessoas, aqueles que estão com muitas responsabilidades, que estão cansados, estão precisando nessa noite de um descanso do Senhor. Por favor, vem aqui, se ajoelha aqui, perto do altar, entrega esse fardo, aquilo que está sendo pesado para o Senhor. Eu creio que assim como o Senhor fez comigo, o Senhor vai fazer com vocês. Vai tirar todo esse peso, vai tirar tudo isso que está trazendo desconforto. E aqui também eu quero chamar todos aqueles que ainda não têm nenhuma responsabilidade com o Senhor. Talvez não esteja cansado por conta das dificuldades, mas que precisam entregar para o Senhor as suas vidas, precisam saber quais são os motivos, qual é o propósito da sua vida, aquilo que o Senhor tem para você, e faça um voto de responsabilidade com o Senhor. Quando eu falei que eu fui para a igreja, uma das coisas que eu falei para o Senhor naquele dia, que o Senhor me curou, foi, Senhor, eu faço um voto de responsabilidade com você, eu faço um voto porque eu quero saber qual é a sua vontade para a minha vida. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!